Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu, professora Luane, estou aqui para mais uma aula de história. E olha só, passou rápido de novo, né? Essa já é a última aula deste roteiro de maio que vocês têm em mãos. Passou super rápido mais uma vez. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que tá a rotina de estudos, hein? Está fazendo todo dia as atividades? É muito importante essa rotina de estudos. A semana que vem, né, nós teremos uma semana para vocês colocarem as atividades em dia. Então, as crianças que tiverem atividades atrasadas, né, que não deu certo, não teve como fazer de acordo com como a gente sugeriu, vai pegar e vai fazer essas atividades, tá, que não foram feitas. E a criança que tiver com tudo ok, vai poder fazer uma revisão também dos conteúdos, ver se não ficou nada para trás, se foi tudo feito certinho. Tá legal? É uma semana de dúvida, então dá para tirar dúvida com a professora de vocês, tá? E dessa forma a gente organiza o roteiro para ser entregue posteriormente, tá legal? Ah, e uma coisa importante, quem for fazer a aula, né, atrasada, acesse a videoaula no nosso site, no site dos terceiros anos. Aquele site que a gente manda todos os dias no grupo de WhatsApp para vocês, tá? Neste site vocês encontram todas as videoaulas, inclusive a atrasada, tá? Então acessem essa videoaula para fazer a atividade junto com a videoaula, tá? Vai ajudar vocês no desenvolvimento das atividades, até mesmo porque as nossas aulas são feitas para isso, né? Para ajudar vocês na realização das atividades. Em nossa aula anterior, nós começamos a estudar sobre as origens da cultura brasileira. Vocês se lembram? Nós vimos que portugueses e indígenas contribuíram de forma significativa para a formação da nossa cultura, né, da cultura do nosso país. E hoje nós continuaremos esses estudos. Nós vamos aprender melhor sobre o povo africano. Os africanos foram muito importantes para a formação do povo brasileiro. Muitas características que nós temos hoje no nosso país são heranças do povo africano. Então, na aula de hoje, nós conheceremos mais sobre a África. Vamos lá? Começaremos então aqui na página 50. A professora já colocou aqui na tela para vocês, acompanhem aí, vê se está tudo certinho no roteiro. Ó. Nós estudaremos da página 50 até a página 55, certo? Até a página 55. A aula de hoje é bem tranquila, tem, né, bastante página aqui, mais uma de livro, mas vocês vão ver que é tranquila, tá? Começa com um ler para cantar. A professora trouxe, eu achei bem pertinente trazer essa música hoje para vocês, que é a música África, do Palavra Cantada. Nós já estudamos, né, algumas músicas do Palavra Cantada, uma na aula anterior, né, a Pindorama, e hoje eu trouxe essa canção, né, tem a letra aqui. E o que vocês deverão fazer, tá? Após a aula de hoje, assim que terminar a aula, acessem o vídeo no YouTube, tá? Tem aí no roteiro, aqui, ó, tá vendo, ó? E também nós vamos disponibilizar, tá? Disponível aqui no site, tá? O vídeo dessa canção. Escutem a música, a hora de escutar, cantem, acompanhem junto com a letra, tá? Assim vocês entendem melhor o que os cantores estão cantando, entendem melhor a letra da canção, né? Treinam a leitura de vocês, ok? Então vocês farão isso depois, tá? Como uma tarefinha após a aula de hoje, né? Então vocês vão ler a canção ouvindo, tá? Tentando cantar junto, tá bom? Vamos aqui então para a página 51, ó. A diversidade do continente africano. Reparem nesse título, né? A diversidade. Né? A diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, daquilo que é diferente, refere-se à variedade, né, do continente africano. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a África não é um país. Muitas vezes quando a gente pensa na África, a gente pensa a África é igual, né, Brasil, um país, né? Mas ela não é um país, mas sim um continente
formado por mais de 50 países, né? Olha a diversidade que nós encontramos no título, né? Logo aí a gente já percebe uma diversidade, né? Ela não é, a África não é um país como o Brasil, ela é um continente, né? Dentro desse continente chamado África, tem mais de 50 países. Ali podemos encontrar muitos povos, né? Na África nós podemos encontrar muitos povos, muitas línguas e culturas diferentes. A África é atravessada de leste a oeste pelo deserto do Saara. O deserto, ele divide, deixa eu pegar aqui de novo. Ele divide o continente em duas regiões, uma ao norte, de clima quente e seco, e outra ao sul, onde há grande área de clima úmido e de florestas. Né? Então, o deserto do Saara, ele divide a África nessas duas regiões, né? Uma ao norte, que possui o clima quente e seco, e a outra ao sul, que tem o clima úmido e com florestas. Essas duas partes abrigam culturas que são muito diferentes entre si. Então a gente já viu aí muitos países, né, fazem parte da África. Vimos uma diversidade de clima, né, dentro da África. E também agora, culturas diferentes. Então tá falando de diversidade mesmo, né? Atualmente, mais de 2.000 línguas e dialetos são falados na África. Mais de 2.000 línguas e dialetos, né? Além das línguas e dialetos africanos, há línguas de origem europeia, como o português, a de origem asiática, como o árabe. Na África, há cidades modernas e vilas e aldeias tradicionais, onde os povos cultivam os costumes de seus antepassados. Então tá querendo dizer aqui, né, que tem a modernidade lá também, lugares muito modernos, mas também lugares que preservam mesmo a antiguidade, as coisas do passado, né? Agora a gente vai ver um mapa para vocês terem uma ideia do tamanho da África. Continente é uma grande massa de terra cercada por água. Olha só que legal, esse é o mapa mundi, tá? Aqui no mapa, reparem, né? Tem os continentes, vocês vão perceber os continentes, cada um está representado com uma cor, tá? Então, América é essa cor laranja, né? O Brasil está na parte de baixo da América, chamada América do Sul, tá? Vocês estão percebendo aí uma parte roxa? Esse é o continente europeu, é a Europa, tá? É um outro continente. Então nós temos esse laranja, que é a América, o roxo, que é a Europa, tá representando a Europa, esse roxo, né? Ao lado do roxo, nós temos a Ásia, que está sendo representada com a cor amarela. Olha como a Ásia é grande, né? Então essa é a Ásia. Embaixo ali, embaixo da Europa, né, e da Ásia, vocês percebam aí um verde. Esta é a África, este é o continente africano. Olha que legal, né? É um continente bem grande também. De rosa, a Oceania, né? E embaixo, vocês estão vendo, branco, representa a Antártida. Bom, então agora nós vamos observar essas imagens, tá? Então vamos imaginar, né, o continente africano, esse que a gente acabou de ver no mapa mundi, né, representado pela cor verde no nosso mapa, né, no mapa que a gente acabou de ver. Então vamos pensar nesse continente. A gente viu, né, acabou de ler que ele é formado por mais de 50 países, né? Então ele é muito diversificado. E nessas imagens a gente vai perceber isso, quer ver, vou aumentar aqui na tela, vamos reparar essa primeira imagem, dessa garota, essa menina. Olha, reparem nessa menina, né? Ela se veste como as meninas aqui no Brasil. De onde essa menina é?
Ó, vamos ler a legenda, ó. Menina egípcia, Cairo, Egito, 2016. Então, uma foto de 2016, né? Uma menina egípcia, né? Ela é do Egito. Egito é um país da África. Vamos para a foto de baixo, ó. Aqui, ó. É um garoto, né? Um menininho. Ele se veste como os meninos aqui no Brasil, esse menino. O que será que ele está carregando? Parece um tapete dobrado, né? Com uma espécie de um chapéuzinho. Ó, menino nigeriano em trajes tradicionais muçulmanos. Nigéria, 2015. Então, essa foto foi tirada em 2015 na Nigéria. Nigéria é um outro país africano. Então, nós vimos exemplos aqui, ó, olha as vestimentas dos dois, são diferentes. E eles estão no mesmo continente, essas duas crianças, né? A menina está no Egito, o menino está na Nigéria. Então percebam aí a diversidade que tem, né? Entre essas duas fotos, entre essas duas crianças e entre essas duas culturas, né? Bom, ainda para a gente observar então, a gente tem aqui um mapa, né? Este mapa representa o continente africano, com seus países aqui, e parte do continente asiático, tá? Mas nós vamos focar, né, prestar mais atenção no continente africano, tá? Como que a gente vai saber, né, o que é a África e o que é a Ásia aqui? Neste mapa, vocês conseguem perceber aí em cima, ó, escrito Egito, uma parte representada com a cor roxa, né? Embaixo do Egito está o Sudão, né, laranja. Aí do outro lado tem a água, né, o oceano, e escrito Arábia Saudita em amarelo. Estão vendo? Essa separaçãozinha aqui é a separaçãozinha do continente, tá? Então, o que tem do lado do Egito representa a África, o continente africano, e o que tá do lado da Arábia Saudita, Iêmen, aí já é a Ásia, tudo bem? Então, ó, países aqui da África, continente africano, ó, Egito, Sudão, a professora não vai ler todos, tá? Vamos ler alguns, ó, Egito, Sudão, Chade, Líbia, Argélia, Marrocos, Nigéria, Camarões, Sudão do Sul, Etiópia, Quênia, Somália, Tanzânia, Malawi, Moçambique, Madagascar, olha, tá vendo aquela Madagascar em verde aqui embaixo, ó, Madagascar. Ele fica meio separadinho, né? Pertence ao continente africano também. África do Sul, olha que legal. Dentro do continente africano tem um país chamado África do Sul, tá? Angola e vários outros, né? E agora nós vamos responder essa questão, ó, que tem em cima, ó. Que países da África você já ouviu falar? Escreva nas linhas abaixo. Então, nessas linhas vocês vão escrever nomes de países africanos que vocês já ouviram falar. A professora leu vários aqui agora com vocês, né? Nas legendas das imagens também nós falamos de alguns países. Na música do Palavra Cantada que inicia a aula também tem o nome de alguns países africanos. E aí eu gostaria que vocês escrevessem aí uma resposta pessoal mesmo. Quais países vocês já ouviram falar, tá bom? Dando continuidade, ó, ainda na página 52, ó. Vamos lá, ó. É importante estudar a história da África porque por mais de 300 anos, milhões de africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar. Seus descendentes continuaram sendo escravizados e exercendo todos os tipos de trabalho. Muito triste isso, né? É muito triste, mas é importante a gente estudar sobre isso e saber melhor, conhecer melhor essa história. Porque sim, os africanos, quando eles chegaram no Brasil, eles não vieram porque eles quiseram, né? Eles foram trazidos aqui contra a vontade deles para trabalhar mesmo,
né? Eles trabalhavam e não recebiam nada em troca, eles eram escravos, né? Abra o seu livro de história na página 74, leia o texto e responda a atividade 3, letras A e B no caderno, tá? Então vamos para a página 74. Página 74, ó, resistindo à escravidão. No passado, vários povos africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados, ou seja, eles eram considerados mercadorias e podiam ser vendidos ou comprados. Olha que absurdo, né? Fazer isso com um ser humano. Além disso, tinham de obedecer ao dono de escravos e chegavam a sofrer castigos físicos quando não o faziam. Mesmo nesta difícil condição, os povos africanos resistiram e preservaram sua cultura no Brasil. Como eles sofreram, né? Eles vieram aqui para o Brasil contra a vontade deles. Aqui eles eram obrigados a trabalhar, não recebiam nada em troca. E quando eles desobedeciam, né, faziam alguma coisa que o dono não concordasse, eles ainda eram castigados, né? Eles apanhavam, eles sofriam castigos físicos, assim. Agora vamos ler esse texto, ó. Vou aumentar aqui na tela. Os homens e mulheres escravizados também buscavam algo que os fortalecesse em terras brasileiras. As diferentes crenças religiosas trazidas dos lugares em que viviam na África eram fundamentais, pois os amparavam. Então está dizendo aqui que como forma, né, de fortalecer, né, se fortalecer diante daquilo que eles viviam, eles buscavam as crenças religiosas que eles tinham lá na África, né? Eles tentavam manter essas crenças vivas para se fortalecer aqui, para conseguir sobreviver, né, a todo o sofrimento, né, que eles tinham, que eles passavam. Em cada bater ritmado de palmas ou de tambores, os negros buscavam forças para sobreviver, por serem constantemente vigiados e proibidos de praticar seus cultos. Então aqui, quando eles vieram, né, eles não podiam praticar as suas crenças aqui, era proibido também, né? Então eles realizavam, tentavam realizá-los escondidos de seus senhores, como em terreiros. Então eles faziam escondido, né, nos momentos escondidos em que eles não eram vigiados, eles praticavam esses cultos religiosos. Em muitos de seus rituais, e entre palavras, sons, cantos, ritmos, danças, cores, formas, cheiros e símbolos de povos africanos, buscavam a celebração da vida e da liberdade. É assim que eles reuniam forças para sobreviver, né, a todo o sofrimento. Aqui é uma imagem, ó, recente, né, uma celebração no terreiro de Candomblé, em Lauro de Freitas, na Bahia, foto de 2014. Então agora nós temos a questão 3, né, A e B para responder, ó. Com base no texto, responda as questões a seguir, tá? Então, nós temos duas questões, questão A e questão B. Acabamos, né, de ler 2 textos aí nessa página, e nestes textos tem as respostas para essas 2 questões, tá? É só a gente prestar bastante atenção, ó. A diz o seguinte: o que os africanos faziam para suportar a nova realidade? Então, a gente viu, né, no comecinho, lá no texto de cima, o Resistindo à Escravidão, lá em cima, que os africanos vieram aqui, né, para o nosso país escravizados, né, contra a vontade. Eles eram tratados como uma mercadoria, eles podiam ser comprados e vendidos, né. Eles recebiam castigos, eles trabalhavam sem receber nada em troca. E o que eles faziam, né, para suportar essa realidade deles, né? O que eles faziam para suportar essa realidade? E a letra B está perguntando assim: de que modo os africanos preservaram as suas crenças, né? Como eles fizeram isso? Então a gente sabe que eles usavam, né, faziam cultos, né, os cultos deles, celebravam os seus cultos para reunir forças mesmo, para continuar
aceitando aquela realidade, né? Para continuar sobrevivendo à realidade deles. Mas como que eles faziam isso? A B está perguntando isso. Ó. De que modo eles preservavam essas crenças? Como? Porque eles eram vigiados, não eram? E não eram proibidos de praticar as suas crenças. Então, como é que eles faziam para praticar essas crenças deles? Tá? Tem no texto também, tá bom? Essas questões vocês vão responder no caderno de vocês. Então, vocês não precisam copiar a pergunta, é só colocar depois do cabeçalho, né, depois da agenda, vocês vão colocar página 74, 3A, resposta. Depois B, resposta. Tá legal? Continuando, ó, na página 52. Como vimos na página 74, o povo africano que veio para o nosso país, escravizado, conseguiu manter viva sua cultura e tradições, mesmo diante de dificuldades. Sendo assim, seus costumes, ritmos, danças, comidas, instrumentos musicais, crenças, lendas contribuíram para a formação da nossa cultura. Eles sofreram muito, né? Os africanos, mas eles são muito fortes, eles foram muito fortes e mesmo diante das dificuldades eles conseguiram manter viva a tradição deles, né, a tradição africana. E a gente vê essa tradição hoje como uma característica da nossa cultura, né? Ela está presente na cultura brasileira. As imagens abaixo, a gente vai ver isso bem agora, ó. As imagens abaixo retratam um pouco da herança africana viva em nossa cultura. Observe e escreva o nome que a figura representa. Então, olha que legal, ó, para vocês verem. Eu tenho certeza que vocês conhecem cada uma dessas imagens. E todas elas são heranças africanas. É herança do povo africano aqui no nosso país, né? E é tão presente aqui. Então, primeiro a gente tem uma luta, dança, né, que é considerada uma dança. Eu quero que vocês escrevam o nome, eu não vou falar, tá? Aqui nessa linha de baixo. Ao lado nós temos, ó, bem do lado nós temos uma comida, que eu vou confessar que é a minha comida, meu prato de comida preferido, meu predileto é esse aí, amo. Foi herança africana também, é uma comida, né, que os brasileiros gostam e fazem sempre, e foi herança do povo africano, os africanos que trouxeram isso aqui para o Brasil. Embaixo nós temos um instrumento musical aqui. Como chama esse instrumento? Tenho certeza que vocês conhecem. Escrevam o nome embaixo. E essa fruta? Também é uma herança africana, ó. Como chama essa fruta tão gostosa? Minha fruta preferida também. Vamos continuar, ó. Você sabia que existem inúmeras palavras de origem africana que usamos constantemente no nosso dia a dia? Muitas, gente. Assim como, né, nós estudamos na aula passada sobre as palavras, né, que estão presentes no nosso vocabulário, que são de origem indígena. Lembra? Vocês estudaram, a gente estudou? Tem também muita palavra de origem africana que faz parte do nosso vocabulário. E ó, pesquise nessa atividade então, ó, pesquise com o auxílio de um adulto 5 delas e escreva nas linhas abaixo, tá? Então vocês vão pesquisar, peça ajuda para um adulto, 5 palavras de origem africana que a gente usa sempre assim, tá? Que a gente conhece, que a gente sabe o significado e que a gente costuma usar, tá bom? Logo abaixo, ó, no quadro abaixo, você encontrará palavras de origem indígena e africana. Então, aqui nesse quadro, vocês vão perceber que tem palavras indígenas, né, e palavras africanas também, de origem indígena e africana, as duas. Se precisar, faça a pesquisa com a ajuda de um adulto e, ó, pinte de verde as palavras de origem indígena e de amarelo as palavras de origem africana.
Então, neste quadro, ó, guri, dendê, jabuti, siri, arara, cachaça. Não vou ler tudo, tá? Vocês vão acabar de ler. Vocês vão pintar de verde, tá? A origem de cada uma. Por exemplo, ó. Deixa eu mudar a minha corzinha aqui, ó. A primeira, eu lembro dessa palavra da aula passada, ó. Guri é uma palavra de origem indígena, não é? Então vocês vão pintar de verde, tá bom? Dendê, ó, a professora vai dar uma colinha para vocês, hein? Dendê é uma palavra de origem africana. Óleo de dendê, vocês já ouviram falar? É de origem africana. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tá? E aí vocês vão continuar, tá bom? A professora só começou com vocês. Vamos agora para a página 54. Além das comidas, músicas, danças, instrumentos, existem muitas brincadeiras de origem indígena e africana. Leia os textos a seguir. Então agora vocês vão ver que tem 2 textos, tá? Esses textos referem-se a brincadeiras. Eles explicam como se brinca, tá? O primeiro texto se chama Arranca Mandioca, é o nome da brincadeira. Arranca Mandioca, tá? O outro texto, outra brincadeira, chama Garrafinha. Então, vocês farão a leitura sozinhos, tá? Deste texto, desses 2 textos. Se você ainda não consegue, né, fazer a leitura sozinho, peça ajuda do adulto para fazer a leitura com você. Mas é muito importante que você tente ler, tá? E tente entender como é que se brinca. Após ler, né, observar as imagens e fazer a leitura dos 2 textos, vocês vão, ó, completar esse quadro que era para ter saído na mesma folha, tá? Ó, após ler os textos, responda no quadro abaixo os nomes das brincadeiras indígena e africana. Então, vocês precisarão descobrir qual é a brincadeira de origem indígena e qual é a brincadeira de origem africana. Não esqueçam de colocar o nome da brincadeira, tá bom? E aqui, ó, para finalizar, olha que legal. As 2 brincadeiras estão como sugestão de vídeos no nosso site. Então, no site dos terceiros anos, hoje, né, além da música África do Palavra Cantada, vai ter também 2 vídeos explicando, né, para vocês conhecerem melhor essas 2 brincadeiras super legais. Assista os vídeos para compreender melhor cada uma, escolha a sua preferida e faça um desenho no quadro abaixo. Então, para finalizar a aula de hoje, vocês vão fazer um desenho, escrever o nome da brincadeira que vocês escolheram, né? Ou Arranca Mandioca, ou Garrafinha, e vão fazer um desenho, representar aqui embaixo essa brincadeira, tá legal? Bom, crianças, então é isso. A aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, é só mandar mensagem para a professora de vocês. Aproveitem a próxima semana para colocar o nosso roteiro em dia, tá legal? Um beijo e até a próxima!